Vamos lá. Dando sequência aí aos nossos estudos, aí hoje a gente vem para o roteiro 6, a inspiração de Pedro. É um texto lá que a gente vai ver onde está. O objetivo disso aqui é esclarecer a respeito da afirmativa de Pedro, quando Pedro diz a Jesus, né, após ser interrogado por Jesus quem ele era, e Pedro dizer: tu és o Cristo, filho de Deus vivo, né? Aí o objetivo desse estudo nosso aqui hoje é exatamente dentro do programa aí do EAD, do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, entender à luz da doutrina espírita essa afirmação, essa inspiração de Pedro, essa inspiração superior de Pedro, e depois interpretar o que Jesus respondeu, né? Quando Jesus na sequência diz: e tu, Pedro, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa que é a intenção da gente estudar esse enunciado evangélico que está em Mateus, capítulo 16, de versículos de 13 a 20, mas também está em Lucas e em Marcos. É aquela história dos evangelhos sinóticos, né? Que a gente estudou lá no comecinho da... Hein? A gente estudou isso, se não estava aqui, a gente estudou isso no livro anterior do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, quando ele fala dos evangelhos sinópticos. Sinópticos são aqueles que relatam a mesma passagem, a mesma história. João é que é diferente, que é um evangelho um pouco diferente, mas Marcos, Mateus e Lucas, eles bebem da mesma fonte, digamos assim. Provavelmente veio um primeiro evangelho, que deve ter sido de Levi, que na verdade é o evangelho de Mateus, porque o nome do apóstolo Levi, ele, quando evangelista, tornou-se Mateus. Então é o apóstolo Levi, que provavelmente foi ele que fez as primeiras escrituras, né? Que tanto é que foi essas escrituras que Paulo, enquanto Saulo, teve acesso, que recebeu uma cópia daquele doutor do templo, como era o nome dele, daqui a pouco eu me lembro, era um doutor do templo já, Gamaliel, era um doutor do templo mais antigo, que estava se afastando do Sinédrio, mas já tinha recebido as escrituras, digamos assim. E estas escrituras são as narrativas de Levi, são alguns escritos, né? Porque a gente só vai ter... Bom dia. A gente só vai ter noção do Evangelho, eu acho que foi século IV, século V, que começou o imperador Constantino, quando declarou a religião cristã oficial do Estado Romano, que começou a difundir o Evangelho. Aí é que a gente vai ver São Jerônimo, acho que século V, século VI, século IV, sei lá, foi quem traduziu as escrituras para o latim, e a partir dessas escrituras do latim é que se começou a providenciar cópias escritas dos evangelhos para serem difundidas pelas inúmeras igrejas. A gente imaginar que não tinham facilidades do ponto de vista de quem é que acessava o evangelho. Aí daí a gente estava falando aqui algumas vezes, que a gente repete, que daí a tradição desde a época dos judeus, de terem os textos sagrados decorados, porque era a forma que se tinha de aprender. Então o cara decorava porque não tinha escrito. Então decorava, passava para o filho, passava para o neto, e aí decorava e repetia. Isso está em Jeremias, isso está em Isaías, os profetas, né? Os protestantes ainda têm muito essa tradição. Porque é essa tradição de você decorar os textos evangélicos, porque você não tinha acesso às escrituras. Então, de um tempo para cá, é que a coisa começou a ser difundida, né? Hoje você quer uma Bíblia, você baixa um PDF, você acessa em toda a barraca, não é? Tem de todo jeito. Então, hoje a gente tem acesso a muita informação. Porque assim são as ondas da divulgação metodológica da cultura cristã, da cultura religiosa da humanidade. Então, a doutrina espírita não vai fugir disso, é aquilo que a gente estava estudando ontem. A gente vai aos pouquinhos, a ciência vai chegando, porque a informação espírita está na natureza. Então, esses postulados que estão na natureza,
eles hoje estão na literatura espírita, acessada pelos espíritas em português, porque muito poucos livros são traduzidos para outros idiomas, e aos pouquinhos é que a gente vai, essa onda é que vai proliferando. Claro que a curva de aprendizado hoje é muito mais rápida do que era antigamente, porque antigamente a população era desse tamanho. Hoje em dia a população é 8 bilhões, chegamos agora recentemente, de pessoas encarnadas, digamos assim, né? Eu estava fazendo um estudo um dia desse, que no ano de 1900, a população do Brasil, se eu não me engano, eram 13, 14 milhões de pessoas. Em 1900. Né? Então, Recife tinha 1 milhão e pouco. Né? Então, Recife, Pernambuco tinha 1 milhão e pouco. Recife tinha 130 mil pessoas. Em 1900. 1900, há 130 anos, 120 anos atrás. Então, nós éramos 130 mil pessoas morando em Recife. É quase a população do Maracanã, lotado. Né, que já teve jogo com quase 200 mil pessoas, que foi a final da Copa de 50. A Copa de 70, a gente dizia 90 milhões em ação, né? Para frente Brasil, era aquele hino que tinha. Né? Então, são essas referências. Então, hoje, a difusão da informação hoje ela é muito mais rápida, porque a gente já tem tecnologia, porque é assim que a coisa vai evoluindo. A gente vai conseguindo construir a base para que tudo isso seja difundido. Né? Então, dentro desse contexto, essa informação aqui da inspiração de Pedro está no Evangelho de Mateus, quando ele diz o seguinte: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, que é uma cidade que tinham 2 Cesareias, tinha Cesareia e tinha a Cesareia de Filipe, que era uma mais específica, né? Interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, Jesus perguntando aos seus apóstolos: quem dizem os homens? O que é que dizem por aí? Quem é o filho do homem, né? E eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. Tanto João Batista veio antes de Jesus, o precursor, o primo de Jesus, filho de Isabel, que veio antes de Jesus, a voz que clama no deserto, que veio anunciar a chegada de Jesus. Elias, o profeta Elias, né? Jeremias, outro profeta, ou um dos profetas. Disse-lhes eles: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou a seus discípulos que nem a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Então esse é o enunciado evangélico, que a gente vai se debruçar um pouco sobre ele, para tentar interpretar o que é que ele está querendo dizer com tudo isso à luz da doutrina espírita, né? Então, a primeira parte: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo... Então, a doutrina espírita nos diz que, ao interrogá-lo, Jesus deu a entender que eles deveriam se posicionar como observadores atentos. Então, essa é a primeira observação que a gente tira daqui, é que aqueles apóstolos que eram os seguidores de Jesus, os apóstolos e seguidores de Jesus, hoje somos todos nós cristãos. Então, a grande lição que a gente tira daqui é que a gente deve se posicionar como observadores atentos. Então, a gente também deve estar posicionado como observadores atentos, aqueles que têm acesso às escrituras, têm acesso à informação, têm acesso à cultura cristã, e a gente observar o que é que está sendo dito, observar o que é que está sendo exigido, observar a conduta que a gente deve seguir como cristãos, como observadores atentos, né? Esta é também a proposta da doutrina espírita, quando, pela fé raciocinada, nos fornece seguros padrões de conhecimentos, impulsionadores da nossa melhoria espiritual. A gente, quando se descobre
conhecedor dessas informações, a gente passa, pelo menos assim é comigo, mas a gente passa a perceber que a nossa vida se modifica um pouco, porque a gente passa a ser mais exigente com a gente mesmo, né? Até pelo fato da gente conhecer, a gente costuma brincar dizendo que a gente não pode dizer que não sabia, né? A partir do momento que a gente começa a ter acesso à informação, era melhor não saber. Mas a partir do momento que você começa a saber de um bocado de coisa, a gente não tem mais desculpa, a gente não tem mais esse atenuante, né, de dizer, eu não sabia. Porque tem muita gente que escapa das suas responsabilidades para dizer, rapaz, eu não sabia disso não. Se eu soubesse, eu teria feito diferente, né? A gente não pode dizer que não sabia. Né? Então é aquela velha história, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então a nossa consciência começa a nos cobrar determinadas atitudes. Às vezes é um impulso de violência, um impulso de cólera que a gente tem, porque a gente ainda é imperfeito. Aí a gente diz, puxa vida, eu não devia ter feito isso. Né? Aquela questão de a gente não conseguir dormir brigado com alguém, a gente não conseguir dormir brigado com um membro da família, com um marido, com uma esposa, com um filho, com a mãe, com o pai. A nossa consciência nos cobra, mas puxa vida, eu vou dormir e deixar para trás uma contenda, uma disputa, eu preciso ir lá resolver. Então o cara liga, o cara fala com alguém. Essa é a consciência cristã. Passar por alguém em situação de necessidade e dizer, puxa vida, eu posso fazer alguma coisa por aquela pessoa. Eu já me flagrei algumas vezes alguém pedindo alguma coisa para mim e eu dizer no automático da minha maldade que ainda habita dentro de mim, dizer, não tenho não. Aí depois eu tenho. Eu posso ajudar. E voltar procurando um mendigo ou alguém pedindo para dizer, rapaz, está aqui, me desculpe, não sei o quê. É essa consciência que nos cobra como observadores atentos da informação que a gente já detém e do que é que a gente poderia ter feito para ajudar alguém. Às vezes é a compreensão de um familiar dentro de casa, que a gente, no impulso de imperfeição, tudo bom? No impulso de imperfeição, a gente ainda cobra o que uma pessoa não pode dar, digamos assim, né? A gente, numa família, a gente tem um parente que talvez não esteja no mesmo nível evolutivo que a gente está. Porque a gente já tem a informação espírita que fazemos parte de uma família e de que temos graus de evolução diferentes. A gente já sabe disso. Então, é o conhecimento de um observador atento. Ou seja, o que é que tu está fazendo com a informação que foi te dada, que te foi dada, né? O que é que você está fazendo com os tesouros, os brilhantes que você recebeu? A gente chega numa reunião mediúnica, conversa com as almas dos homens que já viveram na Terra e vê a situação que as almas se encontram no mundo espiritual. A gente tem esse testemunho, não é ninguém que está dizendo a gente, não. A gente está vendo, a gente está vivenciando uma situação dessa natureza. Então, como é que eu vou dizer? Rapaz, eu não sabia, não. Eu pensei que era de outro jeito. Não pensou, não. É como uma vez, quando eu me tornei espírita, conversando com um amigo, a gente às vezes fica muito entusiasmado, né, com essa questão de se tornar espírita, e diz em todo canto, eu sou espírita, não sei o quê, começa a falar dos conceitos espíritas, não sei o quê e tal. Aí, uma vez, um amigo meu, conversando com ele disse, rapaz, eu também já fui espírita. Eu disse, foi por que deixou? Eu disse, porque para entrar é bom, é tudo fácil, a gente toma passe, assiste palestra, é interessante e tal, não sei o quê, mas para sair dá um trabalho danado. Aí eu disse, mas por que dá trabalho? Disse, não, porque a consciência começa a pesar, não sei o quê e tal, mas dá um trabalho danado para sair. Eu digo, talvez você nunca tenha entrado. Porque aquela história do cara entrar e sair é porque não entrou. Por isso que a gente pula de galho em galho, é porque a gente entra nos movimentos religiosos, mas nenhum movimento religioso entra na gente. É aquela história da fé, né? Quando a fé toca o coração do homem, alguma coisa acontece ali dentro e você... Eu não estou dizendo que a fé certa é essa, aquela ou aquela outra. É a fé adequada ao seu momento de realidade, ao seu momento de inspiração, ao seu sotaque, à sua religiosidade, a fé muçulmana, como a gente vê histórias tão bonitas que tem ali naquela... da fé. A fé que os guerreiros... O que ele passa ali é que o guerreiro muçulmano é mais forte que o outro, porque é pela sua fé.
ele não tem medo de nada, ele enfrenta tudo aquilo ali com a força da fé. Se você for ver um filme feito pelos templários, pelos católicos, vai ser o contrário. Porque a história normalmente registra o que cada um quer registrar, da forma, com as tintas que cada um quer registrar. E a gente tem que ter o equilíbrio de entender que é assim. E que se a gente estivesse escrevendo, seria do mesmo jeito. Né? Porque se você for contar uma história, você tem a história de um lado, tem a história do outro lado e tem a verdade. Né? São 3 histórias, né? Que toda história tem 3 lados, né? De um lado, do outro lado e a verdade. Então, o cara tem que estar sempre tirando a média de tudo isso, né? Falo assim por experiência própria. Quando a gente, antes de estudar o espiritismo, a minha percepção em relação à força era assim, me calar, ceder ou aceitar determinadas coisas era sinal de fraqueza. Sim. E aí, com esse entendimento, então aí a gente começa a entender. O porquê das coisas, né? Às vezes o calar é mais forte. Abaixar a cabeça e aceitar e ser mais flexível, é aí que está tudo. E essa percepção, Vera, a gente percebe, a gente muda todo dia, a gente aprende todo dia, porque todo dia é uma lição nova, todo dia é uma lição diferente, todo dia a gente amadurece. Né? Então, essa percepção de entender o outro, a gente vai, em cada exercício de convivência, a gente vai, e a luz vai sendo diferente para a gente. Um conceito que antes era de um jeito, a partir de um determinado momento, vira de outro, porque a nossa percepção muda. Né? Por exemplo, o advogado vive de interpretar teses. Ele pega a mesma lei e arruma uma forma de dizer, olha, o que está querendo dizer aqui é isso, porque alguém já disse que era desse jeito. São as teses. A escritura é a mesma, a lei, a legislação é a mesma. Aí a gente vai criando as particularidades de tudo isso, né? Então, essa que é a questão nessa primeira frase aqui. Interrogou seus discípulos dizendo, quem diz que eu sou? Né? Interrogou seus discípulos, né? Então, é aquela história. Você já tem a informação, então ele está inquirindo pela nossa, como observadores atentos que somos, o que é que nós entendemos, né? Porque você acabou de falar uma coisa que eu venho aprendendo, seja observador. Como disse a Vera, a questão do aprender silenciar. Sim. O silêncio é a chave da prova do amor. É o que dizia Pitágoras, né? Pitágoras, uma vez questionado nessas discussões, ele disse, cala-te, ou diga algo que valha mais que o silêncio. Então, essa frase é lapidar, né? Então, o silêncio vale muito, né? Cala-te, ou diga algo que vale mais que o silêncio. Né? Porque o cara fica blá, 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 passa 10 minutos falando assim, o cara vai assim, depois, o que é que diga, qual foi o que você disse? Resuma, né? Resuma, né? Resuma o que você está dizendo. Né? Então, às vezes, o Pitágoras disse, não, cala-te, ou diga algo que valha mais que o silêncio. Então, quantas vezes Jesus silenciou? Quantas vezes ele silenciou diante de acusações, diante de impropérios, de agressões, de toda a natureza? Né? Então, eu tenho certeza que se abrisse a boca, nossa, mas que é muito pior, né? Muito pior. Pior. Muito pior. E quantas vezes, Vera, a gente está no meio de uma discussão, no meio de uma contenda, que a gente, se disser alguma coisa, é muito pior. A gente às vezes, a gente sabe de sintonias, de perturbações, de espíritos que querem perturbar aquele momento, que só querem uma brecha. E a gente sabe que muitas vezes a gente está influenciado por eles e que as outras partes também estão. Então, no meio de uma discussão, quando você percebe que está no meio daquilo ali, se você alimentar aquele fogo... Ultimamente, quando começa né? uma discussão, assim, que eu esteja no meio, principalmente assim, no ambiente familiar, que para mim tem sido uma grande reforma. São os desafios, né? Eu já falo assim, olha, me perdoe, eu estou errada. E me fale o que você quer fazer, faz, porque eu te amo, eu quero o melhor para nós, eu não quero brigar. Claro.
E às vezes no calor da discussão, não é momento de você construir nada. No meio de uma guerra, você não constrói. No meio de uma guerra, você deixa passar para depois você voltar e conversar. Quando tem condições de se falar e de se ouvir, né? Porque na hora da confusão, ninguém ouve, né? Aí ele pergunta, quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí, filho do homem é a expressão comum no Evangelho, participando da ascendência divina como filho de Deus. Filho do homem esse é o filho do homem. Né? O filho do homem é o filho do poderoso, né? É o filho do poderoso. Jesus, como filho do homem, como filho de Deus, mostra sua identificação com as faixas de aprendizado dos seres em evolução no ordem. O filho do homem é, portanto, o exemplo de perfeição a que podemos aspirar. É espírito portador de evolução humana completa, caracterizada pela angelitude. Então, Jesus já expressa isso. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, quem é aquele filho do homem? É aquele que está lá em cima, né? Que é superior, digamos assim, ao momento que a gente está vivenciando aqui, né? É essa característica desse texto. E eles disseram, uns é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Aí tem uma sutileza aqui nesse texto que a gente vai estudar, que também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 4, quando ele diz, este texto evidencia que a ideia da reencarnação era corrente à época. Faltava, no entanto, um maior entendimento dos seus processos. Porque quando ele diz, tu é João Batista, tu é Elias, Jeremias ou um dos profetas, ele já está trazendo de volta que aquele podia ser uma reencarnação de um desses que passou, né? A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, só que o nome era ressurreição. O nome era ressurreição. A ideia dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Acreditava que um homem que vivera poderia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato podia se dar. A doutrina espírita nos coloca diante de conceitos que essas situações vão se fechando. Porque, por exemplo, quando você pensa em ressurreição, você pensa em voltar ao mesmo corpo. E a doutrina espírita nos explica de que o corpo que a gente veste enquanto encarnado é um corpo material. E que este corpo material não há a menor possibilidade, do ponto de vista científico, de voltar a ser corpo. Porque os elementos se decompõem. Os elementos voltam para a natureza e se transformam pelas leis naturais de transformação dos elementos da natureza. Né? O pó, viemos do pó e ao pó voltaremos, do ponto de vista do corpo físico. Mas do ponto de vista do corpo espiritual, do espírito, que é o que nós somos, este não. Este permanece vivo. A doutrina espírita nos coloca esses conceitos e aí você começa a entender da possibilidade de que as coisas possam ser desta forma. Mas num determinado momento da nossa história, faltavam elementos para que a gente conhecesse isso. Né? Então, do ponto de vista do conceito de ressurreição, a gente não entende ressurreição como voltar ao corpo da matéria. Mas, por exemplo, quando Jesus aparece ao terceiro dia e que os católicos celebram até hoje a Páscoa, a passagem para a vida eterna, aquele corpo que se apresenta a Maria Madalena no jardim, ele sai da tumba e aparece para Maria Madalena, aquele corpo, para nós espíritas, é um corpo fluídico, é o perispírito, é o corpo espiritual de Jesus que aparece. E foi esse que Maria Madalena viu. Né? Não é um corpo que está... Porque até hoje os católicos imaginam que aquilo ali é um corpo vibrante, é um corpo de luz que vai viver eternamente no céu. Porque eles ainda não acreditam no conceito das reencarnações sucessivas. Da carne. A gente pode ver, por exemplo, as missas de corpo presente, as missas de sétimo dia, as pregações dos padres falam de um corpo ressurreto,
Um corpo ressurreto é um corpo que volta à vida no mundo espiritual para sempre e que vai, em determinado momento, aguardar o juízo final. Essa é uma crença de que ele vai ficar naquele ambiente esperando tudo isso. Nós, espíritas, a gente converge em quê? Não há morte. Essa é a primeira grande informação que a gente recebeu. Não tem morte. Então, seja a ressurreição ou seja a reencarnação, não tem morte. Jesus voltou à vida, porque ele apareceu para Maria Madalena. Então, vamos se ater a isso. Não tem morte. Depois a gente discute se é ressurreto, se é reencarnação, se é corpo espiritual. Não vamos discutir agora, não. A gente já está convergindo aqui no não tem morte. Então, tá bom, não tem morte. Ponto. Então, a informação mais relevante de tudo isso é não há morte. Então, esse aqui é o ponto. É o que Jesus disse a Pedro, João e Tiago. Pedro, André e Tiago, quando estava no monte e transfigurou-se, apareceu João Batista e apareceu Elias. Apareceu Moisés e apareceu Elias e Jesus. Apareceram os três. Os apóstolos ficaram encantados com aquilo ali, viram os três e disseram, não, vou construir 3 tendas para vocês. E quando a gente descer, a gente vai falar na pregação de tudo isso que aconteceu. Aí Jesus disse, aí, fique calado, não diga nada, porque quando o Filho do Homem voltar ao 3º dia, vocês falam alguma coisa. Ou seja, Jesus disse, quando vocês virem que eu não morrerei, aí você pode falar que viu Moisés e que viu Elias, porque eles estão vivos enquanto espíritos. Na verdade, o que Jesus presenciou, o que os apóstolos presenciaram, foi uma materialização dos 2 espíritos junto de Jesus. Mas ele não podia dizer aquilo aos apóstolos naquela época, naquele momento. Então, por isso que ficam essas questões aí. Então, mas a ressurreição já fazia parte do dogma judeu com o nome de ressurreição, a reencarnação, né? Acreditavam que um homem que vivera poderia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Hoje a gente já sabe, mais ou menos, como é que o fato pode dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição pressupõe o retorno à vida do corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham, desde muito tempo, dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, novamente formado para ele e que em nada tem de comum com o antigo. É o princípio da reencarnação. E que nós temos, vamos dizer assim, um carbono. Vocês sabem um papel carbono, aquele carbono que copia uma coisa na outra, né? Então, papel carbono, né? Na livraria, né? Na livraria, comprar um papel carbono. Mata borrão, para poder ir mais antigo, né? Então, imagine que entre o espírito e o corpo físico, você tem o carbono. Que um está absorvendo, o que você escreve num canto é um mata-borrão, um carbono de dupla face. O que você escreve num reflete no outro, o que escreve no outro reflete nesse. Então, você imagine que um corpo físico, tudo que ele faz, ele precisa refletir no corpo espiritual. E o que o corpo espiritual tem, ele reflete no corpo físico. É por isso que Jorge André... Obrigado, querida. Jorge André dos Santos, que é um psiquiatra espírita que já desencarnou, ele fala do modelo organizador biológico como perispírito. O perispírito é o modelo organizador biológico. Ou seja, um corpo em formação é um corpo que recebe as informações do perispírito, porque esse perispírito recebeu, em encarnações pretéritas, como ele era o carbono, as informações do corpo físico. E essas informações do corpo físico ficam no papel carbono. Quando um novo corpo vai nascer, ele vai projetar essas informações do novo corpo físico a partir desse papel carbono. Tudo bem? Então, ele reflete aquela herança hereditária e espiritual, não é herança hereditária fisiológica, que essa é de pai e mãe, biológico. Ele reflete a herança hereditária e espiritual no corpo nascente. Então, a reencarnação é isso. Aí você diz, então,
em uma determinada encarnação, eu preciso expurgar as mazelas do meu corpo espiritual. Sim, e você só consegue expurgar as mazelas do corpo espiritual tendo um corpo de refúgio. O corpo de refúgio é o corpo físico, porque esse morre e volta à natureza. Então, é por isso que nas encarnações sucessivas, você precisa nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Então, é a lei. Porque tudo que você fez e que foi absorvido por esse carbono precisa ser expurgado. E vai ser expurgado onde? Num corpo físico nascente. É o mecanismo da lei, que aos poucos a gente vai entendendo. É assim que a gente vai compreendendo por que alguém nasce com uma mazela no corpo físico. Alguém nasce com uma dificuldade degenerativa, alguém nasce com um órgão defeituoso. De onde vem essa mazela? Essa mazela vem do mata-borrão. Essa mazela vem do carbono, que foi projetada no corpo físico para que, passando pela experiência da reencarnação, ele expurgue aquela mazela daquele corpo e ele vai fazendo o quê? Na medida que você vai expurgando, o que é que acontece com aquele carbono? Ele vai limpando. Então, quanto mais limpo for aquele corpo espiritual, mais puro ele vai se tornando. Por isso que as reencarnações sucessivas, o objetivo das reencarnações sucessivas é depurar o corpo espiritual, até chegar na condição do topo da escala espírita, que é de espírito puro, limpo das imperfeições materiais, liberto de todas as mazelas adquiridas ao longo do tempo. É simples assim. Agora, é o mecanismo da lei, né? Só reforçando, obrigado. Eu sou apaixonado por ele. É. Jovem ainda, não faz muito tempo. Eu comecei a ler e através dele entender o lado sentido. Quer dizer, entender o coração. Né? Começar a ter dúvida. Justo, eu recomendo. E como você está falando, ontem nós estávamos conversando, né, pessoal, sobre aqueles, eu não sei, cientistas, que falam a prova da reencarnação. Sim, foi. Pois é. E muitos provam em relação a essas marcas que sim. Então, se um levou um tiro, foi atropelado, eles vêm com essa marca nesse corpo. Isso. Uma criança que tem medo de bomba, que tem medo de escuro, não pode ver. Aí você vai observar no passado, ela morreu num ataque aéreo, ou morreu num ataque de uma guerra, que aí tem medo, uma pessoa que morreu e foi enterrada viva, hoje tem medo de lugar fechado. São características que você tem pavor, que refletem no seu psiquismo, que na verdade você adquiriu no pretérito, né? Eu devo ter morrido de fome em algumas encarnações passadas. Uma verdade do menino, ele só observa depois de a vontade de acumular comida danada. As coisas começaram a ficar curiosas. Ele dizia o nome do piloto. Aí conheceram um amigo desse piloto que morreu em guerra, né? Ataque aéreo. E foram verificar com a família que é a reencarnação. Isso. A criança que, por exemplo, tem síndrome de Down. Então, aquilo ali, se você faz um exame, uma ressonância magnética, uma pesquisa, você vai observar que o funcionamento cerebral de um cérebro de uma criança de síndrome de Down é igual ao funcionamento de uma criança normal. Aí você diz, e onde é que está o defeito? O defeito está no acoplamento. O defeito está no carbono, que quando foi se acoplar naquela região, ele deixa de transmitir determinada informação. Imagine que aqui, a gente tem aqui esse cabo, que eu estou ligando esse cabo nesse computador e mandando a imagem para aquele projetor. Se nesse cabo eu tenho alguns fios que estão dando defeito de ligação, uma determinada região da imagem vai sair borrada ou vai sair com defeito, mas nem por isso deixou de estar ligado. Mas o cabo está aqui com defeito naquela particularidadezinha. E esse defeito foi construído aonde? Patrasmente, adredemente, como diz a história, né? Então, foi construído lá e eu preciso passar por essa experiência daqui, porque este defeito vai ser expurgado
E essa região vai ser resolvida, né? Uma mãe que tem dificuldade de ter filho, provavelmente ou não teve dificuldades com comprometimentos com aborto em encarnações pretéritas. Então, aquela região de formação do feto, do útero, de conceber a vida, foi comprometida. A atitude de amor regenera. A atitude de amor regenera, supera, e aquela região é corrigida. Eu tive 2 filhos adotados, a gente fazia tratamento e depois nasceu o terceiro, natural. Se houve uma correção, ou em mim, ou na minha ex-mulher, na mãe dos meus filhos, eu não sei. Eu só sei que foi assim. Né? Mas a gente não conseguia engravidar. Eu digo a gente porque um casal, quando engravida, é o casal que engravida. Aí você pergunta, e de quem é o defeito? A sociedade pergunta logo, né? E de quem é o defeito? E de quem é o problema? Não, o problema é nosso. O problema não é nem de A, nem de B. O problema é nosso. Meu, dela e dos que querem nascer. O problema é mais amplo ainda. Mas, então, esse defeito estava no carbono. Ou meu, ou dela, ou sei lá. São os mecanismos da lei. Em determinado momento, quando você faz alguma coisa, aquela alguma coisa é capaz de superar e de corrigir o defeito do cabo. Aí a imagem, pum, vem toda. Porque você corrigiu. Porque você reparou aquele dano. Porque uma atitude de amor foi capaz de superar a multidão de pecados. Né? Talvez não, talvez vocês tinham que buscar essas 2 crianças. Mas era o caminho para limpar. Você vê, às vezes, se você não tivesse feito isso, se você tivesse tido filho, por exemplo, talvez vocês não buscariam. Mas é isso que eu estou dizendo, era o caminho para limpar. Mas precisa a atitude, precisa o gesto. Porque não é fácil. Não, aí inclusive um espírito disse, tanto o filho, uma vez a minha ex-mulher estava chorando numa reunião mediúnica que queria ser mãe, aí um espírito tirou para ela e falou, por que você está chorando? Disse, não, porque eu queria ser mãe. Aí disse, está certo, mas tem tanto filho querendo mãe, por que uma mãe chora porque não tem filho? O que é que está faltando? Né? Então é essa percepção de que filho não é quem nasce do ventre, filho é quem cuida, quem ama, é quem trata. Então, mas é preciso a gente vencer essa barreira, essa dificuldade. Não é fácil adotar, não é fácil criar, não é fácil conviver, como não é fácil de filho de nenhuma natureza. Não é fácil. Ser pai, ser mãe, não é fácil. Mas são desafios que a gente precisa vencer, digamos assim. Então, essa reencarnação é um mecanismo que nos possibilita essa vitória do corpo velho que falhou, que faliu, para ressurgir um homem novo. Esse é o mecanismo, digamos assim. Né? Sim. Não, adotaram, nasceu. Hein? É isso aí. É isso aí. É a forma que você faz, né? É o caminho. É por isso que a gente tem que agradecer a um, ao outro, aos filhos, aos pais que possibilitaram a gente adotar. Porque os pais poderiam ter escolhido abortar. Eu só adotei meu filho e minha filha porque os pais deles, a mãe deles, não foi nem o pai, o homem, foi a mulher resolveu não abortar, porque ela podia ter escolhido abortar. Eu não posso criar. No caso de um, foi uma mãe que morava na cidade do interior do Ceará, a mãe biológica. E esta veio dar a luz aqui. E deu a luz e abandonou e fugiu da maternidade. Ela podia ter abortado no meio do caminho, mas ela resolveu que alguém tivesse a oportunidade de criar, digamos. E a outra também não podia criar, ela doou. Ela doou a criança no abrigo e ia todo dia no abrigo saber se a criança tinha sido adotada. Ou seja, o amor daquela mãe que não é porque ela não queria, é porque ela não podia. Então, a gente tem que ser grato ao conjunto da obra, digamos assim, né? Mas é isso aí. Diga aí. Deixa eu compartilhar uma coisa. Sabe Maria, que você conheceu? Sim. Ela é adotiva.
Né? E eu conheci ela através do João, né? Porque eu vim para a família, ela tinha 3 anos quando eu cheguei na família. Mas eu tenho um amor tão grande por ela. Eu tenho certeza que nós temos uma ligação passada. E vou te falar mais, assim, e é dela comigo também. Tanto é que chegou uma fase que ela ficava tanto comigo, que ela sempre passava as férias comigo. As pessoas achavam que ela era minha filha. Entendi. E desde uma situação, assim, no tempo passado, que eu poderia ter tirado ela e ficado comigo, que essa era a minha vontade. Mas, e até hoje, assim, é duro para mim, às vezes, não ter ela mais distante, porque ela fica tão grudada, porque a mãe dela precisa mais dela. Perfeito. E aí, eu sinto uma dor grande, porque eu queria ter ela comigo o tempo todo, mas não posso. Mas, assim... Um dia você vai entender por quê, né? Não, eu já entendo um pouquinho. Então, um dia vai estar mais claro, né? Mas, olha, é um amor tão grande, e eu fico pensando, gente, já pensou se a mãe dela não tivesse adotado? Eu não teria encontrado. São as coisas da vida, né? A gente, às vezes, planeja lá em cima e é para estar tudo dando certo. Mas chega aqui, um caminho, outro, toma outro jeito, as coisas da terra. Né? Dizem que quando a gente casa, né? A gente só não casa com uma esposa, casa com a família. É verdade. É verdade. E aí a gente acaba recebendo o que a gente tem que receber, né? Nesse momento, né? E vai servindo como aprendizado. Essa questão do filho, né? É engraçado que quando eu comecei a vir para cá, toda palestra que eu vim assistir, tá? Toda palestra que eu vim assistir era sobre a coisa. Eu ficava incomodada, achando que não vai ser. É marcação, né? Chegou um vídeo para mim no YouTube, de Paulo Franco, falando sobre nada. Chegou um vídeo falando sobre crianças, bebês, que tem operação na cabeça. Eu não achei isso, não. Eu gravo uma situação de Deus. Deixa que está uma atenção, né? Para todo o processo que vai passar. A gente vai, querendo ou não, entendendo. São recados, né? Mas a espiritualidade prepara demais. É isso aí. Aí disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Né? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Aí o contexto espírita. Iluminado por uma inspiração superior, aí a inspiração superior, né? Mediúnica, Pedro age como médium, perfeitamente associado às forças do bem, quando reconhece em Jesus o Messias divino. Né? Coube a Simão Pedro, dentre os demais discípulos, veicular a resposta do alto, demonstrando assim a sua desenvolvida sensibilidade mediúnica. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que reflete a elevada intuição. Aquilo que a gente estava estudando ontem na reunião mediúnica, a história da mensagem que está circulando para todo mundo. No grupo dos apóstolos tinham vários médiuns, mas quem captou foi Simão Pedro. Então, a mediunidade de Simão Pedro ela atingia um alcance maior. De repente, a mensagem está circulando numa esfera que a outra está aqui a 60 centímetros, a outra está a 1 metro, a dele estava a 3 metros de altura. Então, ela foi lá e pegou a mensagem. Então, somos todos médiuns. Mas quem tem o alcance de captar a sintonia da frequência daquela mensagem são os melhores médiuns, são os mais preparados. Aí é que entra o Sérgio Felipe quando fala dos cristais da glândula pineal, que é o equipamento fisiológico que proporciona o sinal. Quando a gente pega o celular aqui e diz, olha, o sinal da rede do Wi-Fi está fraco. Às vezes não tem o sinal com um tracinho, com 2 tracinhos, com 3 tracinhos, não é isso? O sinal cheio é o médium mais elevado, porque é aquele que consegue captar o sinal mais elevado, a frequência mais elevada. E quem é que promove fisiologicamente esse sinal mais elevado? Dizem que são os cristais da glândula pineal. Então a ciência vai chegando e a gente vai batendo uma coisa com a outra. É por isso que uma mensagem, quando está aqui pairando, ninguém pega. Só uma determinada pessoa vai lá e pegou, porque é a frequência que ele conseguiu atingir
naquele momento. E normalmente, nem sempre aquele que pegou hoje pode pegar amanhã. Não é que ele seja o melhor médico. Não é o que estava mais preparado naquele momento, porque às vezes ele está preparado, mas não está em condições. Porque às vezes você está angustiado, você está com um problema, um medo, uma dificuldade qualquer, fisiológica, que essa fisiologia atrapalha o teu organismo. Parêntese, Chico Xavier tinha uma cachorrinha. Ele adorava a cachorrinha. A cachorrinha estava velha, já boneca, né? A cachorrinha boneca estava em idade avançada e estava doente. Só que Chico não queria se desfazer da cachorrinha, porque ela estava doente, mas ele não queria. Ele amava boneca, era o nome da cachorrinha. E uma vez ele foi hospitalizado, e quando ele foi hospitalizado, a irmã autorizou sacrificar a cachorrinha. E quando ele chegou em casa, cadê a boneca? A boneca morreu. Aí ele ficou muito magoado com a irmã, porque a irmã permitiu que acontecesse aquilo. Então, ficou naquela situação, tal. Aí a irmã aparece para ele e faz: acabe com isso. Aí ele disse: não sei o quê, mas ela mesmo permitiu boneca com ela, fala um negócio desse: acabe com isso. Mas não, olha, para a semana de aniversário dela, dê o presente que ela quiser. Procure saber o que é que ela quer. Aí ela procurou saber, ela queria uma máquina de costura. Aí Chico já chegou para a mãe: se ela quer uma máquina de costura, meu salário todinho não dá para pagar. Aquele jeito de Chico, né? Como é que ela disse? Compre. Mas mano, vai acabar com o meu dinheiro. Compre. Aí ele acabou dando a máquina de presente à irmã. Aí deu a máquina de presente, foi aquela festa, aquela alegria, aquele negócio. Aí quando passou, o Chico vira para a irmã e faz: ué, mano, agora por que você não mandou comprar um espelhinho, um perfume, um sabonete? Disse: não, porque você deu o que ela queria. Mas por que eu tive que fazer isso? Ele fez: Chico, é porque você estava com uma mágoa dentro de você. E essa mágoa dentro de você, ela criou uma mancha cinzenta no seu corpo espiritual. E como eu preciso de você limpo, o cristal puro, eu precisava desfazer isso. E só o amor, o perdão, é capaz de libertar dessas coisas. Então você, quando fez essa atitude de desprendimento de amor, você limpou o seu corpo espiritual e sua mediunidade foi lá para cima. Então, às vezes, o médium chega numa condição, chega noutra condição, ofuscado pelas contingências do momento. Então, essa que é a informação que a gente vai tendo, né? Então, Pedro foi esse que conseguiu captar, porque era o coração puro. Era aquele ser isento de pecado, de maldade, de rancor, de ódio. E, com isso, fica mais leve, flui de uma forma melhor, né? Então é por aí que a gente vai aprendendo a informação espírita, né? E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Simão Barjonas significa filho de Jonas. Simão, filho de Jonas. Assim falando, Jesus personifica no apóstolo a sua condição humana genealógica estabelecida nas linhas da reencarnação. Esclarece, porém, em seguida, que não foi a herança genética, não foi porque você era filho de Jonas que você teve a condição de receber a informação que você captou. Não foi a carne nem o sangue que lhe concedeu condições para identificar o Messias divino, mas sim a sua percepção espiritual que extrapola a matéria. É isso que a gente está conversando aqui. Sim, essa capacidade de expansão do seu psiquismo para poder captar aquela informação. Pedro demonstra possuir uma soma de recursos psíquicos úteis ao acolhimento da orientação que veio do alto, né? Então, essa capacidade mediúnica de Pedro de expandir o seu psiquismo e captar as correntes mais elevadas do pensamento divino, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É importante destacar que a frase tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, reflete que a construção do cristianismo não está assentada na pessoa de Simão Pedro, propriamente dita, mas na pedra, no sentido de que a revelação ou de fundamento espiritual
que não se ergue na falibilidade dos conceitos humanos, mas na fé raciocinada, alicerce dos planos imortais da própria revelação de Jesus. A palavra de Jesus se tornou a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo edifício da fé do Antigo Testamento, né? Então, o que foi dito aqui é que Jesus, quando diz que Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é que Pedro representa essa consolidação para criar a base de sustentação do evangelho, que não é Pedro, mas é a informação cristã que ele representa e que ele traz com a pureza da capacidade que ele tem de passar esse evangelho para a humanidade, né? Então, é esta pedra angular que deu a base de sustentação do evangelho que a gente tem até hoje, né? E outros apóstolos vieram para beber dessa mesma fonte e expandir toda essa informação, que é a base que a gente tem até hoje. Daí, tantas religiões que seguem a mesma pedra, edificada naquele momento, né? Nós somos cristãos, nós somos espíritas cristãos, nós estamos assentados na mesma base, lá de Pedro, lá de Paulo, lá dos apóstolos. Então, a gente vem evoluindo com esse pensamento cristão. Nós fazemos parte de uma escola cristã. Esse é que é o grande caminho que a escola cristã atravessa na humanidade, né? E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Ligar e desligar podem se expressar como mal escraviza, prende, limita, reduz e degrada o ser humano. O bem liberta, expande, dinamiza, eleva o ser. A experiência de cada pessoa se efetiva na esteira de vinculações e de desvinculações, com ressonâncias de paz ou de sofrimento, segundo a qualificação de que se reveste. Se a justiça se impõe à revelia do ser, o amor lhe concede a faculdade de ligar e desligar por meio de pensamentos, palavras e ações. É o que a gente tem a oportunidade todos os dias, né? A gente conecta ou a gente desconecta. A gente segue o bem ou a gente segue o mal. A gente sintoniza na estação A ou a gente sintoniza na estação B. Quando Jesus diz a Pedro que tudo que ele ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra será desligado nos céus. É a capacidade que cada um de nós tem de ligar e desligar. Se eu conectar com o superior, eu estarei no superior. Se eu conectar com o inferior, eu estarei no inferior, né? Então, a gente tem essa capacidade. Na hora da discussão, a gente escolhe se a gente quer sintonizar com aquela confusão que está reinando ou se a gente quer calar e conectar com outra faixa. Diz, não, eu não vou entrar aqui. Eu não vou continuar nessa frequência vibratória. Eu vou sair, né? Tem um caso de Divaldo que ele conta que uma família estava numa discussão muito grande e um irmão já tinha agredido o outro, já tinha partido para matar o outro, e o outro aí já estava uma corrente tão grande, aí ligaram para Divaldo, dizendo, pelo amor de Deus, Divaldo, o que é que a gente faz? Ele sai imediatamente daí. Saia daí. Por quê? Porque às vezes você está mergulhado numa faixa vibratória de uma frequência tão grande que a coisa está pegando fogo. Se você tiver ficar dentro, você é engolido por aquela vibração. E você não tem força suficiente para sozinho conseguir rebater aquela frequência que está envolvida. Porque aquela história, para certos tipos de espírito, só muito sangue, jejum e orações, né? Porque às vezes a gente pensa que é o bambambam. Ah, não, eu trabalho na casa espírita, eu sou médium, eu faço não sei o quê. Às vezes você não tem a força moral suficiente para enfrentar determinadas situações. Não é super-herói, né? Não é um avatar que não é assim. Há 4, 5 anos, mais ou menos, atrás. Eu morava em Santana, mais de 7 anos, eu não sei aqui. Aconteceu uma situação na casa dos meus pais. E assim, sempre quando eu ia, era aquele ponto de equilíbrio. Eu sou a que põe a ordem, né? Eu sou a general da família. E aí eu estava indo para a casa dos meus pais um domingo à tarde. Quando chegou no meio do caminho, me veio uma coisa assim, não vá. Aí eu falei, aí eu vou voltar para casa. Voltei para casa. No dia seguinte, minha cunhada chegou, nessa época minha cunhada me
errada, e ela contou uma situação terrível que aconteceu lá. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas se porque eu só aqui olho, chamou para rezar e tal. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas por que eu não fui? Podia ter resolvido, né? Só que agora você falando isso. Não, é porque às vezes você sozinho não consegue resolver Eu aquilo. não conseguiria. Não conseguiria. Aí você mergulha no meio de uma confusão daquela e você precisa de um ambiente. Por exemplo, uma casa espírita. Você chega numa casa, fulano está tendo uma incorporação, está tendo não sei o quê. Às vezes você vai tentar resolver um problema daquele ali, pode não conseguir. Porque você está desaquipado, você não está no ambiente adequado. Não se meta, não, porque pode ser que você não consiga. Né? Então, vamos para uma casa espírita, você dá um passo, que às vezes é difícil você dominar determinada situação. Né? Então, é interessantíssimo, porque assim, ele tem muita mania de se eu vejo alguém precisando de alguma coisa, eu chego e pergunto não sei o quê. Eu preciso me policiar com isso, porque nem sempre a gente pode resolver. não. É tanto que aqui, algumas vezes, quando terminou a oração e tal, logo no começo, eu vi uma pessoa também passando mal. Aí meu primeiro impulso era eu vou ali. Aí, na minha cabeça, eu não sou preparada o suficiente para ajudar ninguém. Eu não estou nem me ajudando a sustentar. E aqui tem pessoas que vão com certeza conseguir direcionar aquela pessoa. Não, mas veja, aqui dentro você pode ver, porque você foi a que foi intuída a frequência. Naquela hora pegou, hein? Mas naquela hora pegou em você viu, então você pode ajudar e depois chamar alguém para ajudar. Outras pessoas vão ver, digamos assim, e vão ajudar. O que eu estou dizendo é numa situação específica que você, às vezes, não vai ter condições de resolver sozinho. Aí você ora, você faz alguma coisa para pedir uma ajuda superior, né? Para poder você vencer aquela situação. Porque a oração é uma coisa muito forte. É aquela história da prece de esmalha que a gente sempre repete aqui. O amor de Deus, ele dá permanentemente. Quem orar vai conectar, vai ligar e desligar a chave. Quem orar, aonde estiver, vai conectar. Agora, a sua capacidade de receber e de multiplicar vai da sua capacidade. Entendeu? Cada um de nós aqui tem um fator multiplicador. Tem um K, digamos assim. Eu oro, então todo mundo ora, então todo mundo recebe 1 quilo de bênçãos. Digamos que a gente recebe 1 quilo de bênçãos. Então, 1 quilo de bênção cai na sua cabeça. Caiu 1 quilo de bênçãos. A sua capacidade de absorver 1 quilo de bênçãos, eu não sei quanto é que você está precisando de absorver naquele momento. Pode ser que você esteja precisando absorver 2 quilos. Então, 1 quilo foi pouco. Mas se você não estiver precisando absorver 1 quilo de bênção, você está precisando absorver apenas meio quilo, sobra meio quilo. Só que o meio quilo, qual é a capacidade que você tem de expandir? É o fator K de multiplicação que você tem. Ou seja, é o seu amor que devolve. E aí ele multiplica pela sua capacidade de expansão. Então, por exemplo, na prece de esmalha que André Luiz reflete, diz, caíam bolas luminosas dos céus, bolhas luminosas dos céus no salão. E eu observava que de esmalha, ela se multiplica. Sabe aquela brincadeira das bolhas de sabão? Então, a maioria das pessoas batiam as bolhas e se dissolviam, ia se dissolvendo, porque a pessoa absorvia. Mas de malha, a prece, a bolha batia e não tem aquela hora que você faz e sai um bocado de bolha de sabão. Então batia nela e saía com um colorido lindo, porque ela se expandia. Então, às vezes, a nossa capacidade de refletir esse amor que vem do alto é muito grande. Você está numa condição de equilíbrio, de paz, de harmonia, e você consegue acerenar um determinado ambiente. Mas se às vezes você está mergulhado nela, você não chega e está entendendo. Um exemplo externo que a Vera colocou, quando eu trabalhava, era de uma empresa de matéria discutida. Nós estávamos no Espírito Santo de Cláudio. Eu represento esse serviço, tem cliente para visitar. Você quer visitar o cliente agora ou vamos almoçar primeiro? Assim, Vinícius, almoça primeiro. Aí almoçamos, tudo. Estamos chegando próximo à loja, né? Do outro lado, rua estreita ali, e do outro lado a Caixa Econômica, a Caixa. Toda furada da hora, né?
aquela exposição toda arrebentada. Nós chegamos no cliente, ele estava mais branco que essa parede, todo mundo tremendo. Aí ele disse, Wander, Vinícius, se vocês tivessem chegado uns 10 minutos antes, tinha sido alvejado. Justamente, vocês estavam confusão. Claro, está. É isso mesmo. Saiu da confusão, né? Terminando, ele diz, então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Aquela história que ele diz, havia um clima de contenda entre os discípulos, resultantes das características individuais e dos interesses de cada um. Desde aquele tempo já existia essa disputa, né? Mesmo entre os apóstolos, nem todos compreenderam de imediato a missão de Jesus e quais seriam as consequências do evangelho nas comunidades judaicas e gentílicas. Os apóstolos tinham compreensões diferentes. Os gentios, os que eram não iniciados, os apóstolos achavam que o evangelho deveria ser pregado somente para os iniciados, para os judeus. Outros não achavam. Então, teve inclusive uma discussão pesada entre Pedro e Paulo, porque discutindo como é que seria a missão de difundir o evangelho. Então, uma corrente achava que o evangelho deveria ser pregado apenas para os judeus. Daí aquela história de eu só vou pregar a quem for circuncidado, a história da circuncisão, os apóstolos têm que ser judeus. Então, Paulo, não, Paulo, eu vou pregar aos não gentios. A missão de Paulo foi o seguinte, eu vou pregar aos gentios, aos não judeus. Eu vou pregar aonde não estão iniciados. E graças a isso, talvez a gente tenha o evangelho até hoje, porque talvez a ideia do cristianismo tivesse sido abafada pela igreja judaica e a gente não tivesse essa expansão. Mas a gente não pode fazer essa ilação porque os caminhos de Deus são inúmeros, então seriam encontradas outras saídas, né? Então, era importante, pois, que o povo, sobretudo os sacerdotes, membros do Sinédrio e mandatários romanos, ignorassem naquele momento quem de fato era Jesus. Então, Jesus fala, tá certo, vocês já sabem, mas fica quieto, fica calado, não precisa dizer a ninguém. Vamos aos pouquinhos que a gente vai chegando nessa informação, né? Então tá aí, meus irmãos, essa informação do evangelho de hoje que a gente estudou era a revelação quando Jesus pergunta quem era e os apóstolos tinham essa intuição de ter a capacidade de observar para perceber quem era Jesus, né? E Jesus está certo, não é você que está dizendo isso, não é a carne, mas é meu Pai que está nos céus, né? A revelação da mediunidade e dizer que Pedro era a pedra angular na qual ele ergueria a sua igreja, ou seja, a capacidade de Pedro de testemunhar o evangelho seria a base para que o evangelho propagasse até hoje, né? Aí, para terminar, há uma páginazinha de Pão Nosso, a página 161, quando está lá no evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 20, quando ele diz, vós que dizeis, né? E perguntou-lhes, e vós que dizeis que eu sou? A história da gente entender a nossa percepção de entender o Cristo, não é? Nas discussões propriamente do mundo, existirão sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o mestre na pauta de suas impressões puramente intelectuais, sob os pruridos da presunção humana. Estes amigos, porém, não tiveram contato com a alma do evangelho, não superaram os discípulos acadêmicos e nem arriscam títulos convencionais numa excursão desapaixonada através da revelação divina. Naturalmente, portanto, continuarão enganados pela vaidade, pelo preconceito ou pelo temor que lhes são peculiares, no transitário modo de ser, até que lhes renove a experiência nas estradas da vida imperecível. Entretanto, na intimidade dos aprendizes sinceros e fiéis, a pergunta de Jesus reveste-se de singular importância. Cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Palestras vãs acerca do Cristo quadram bem apenas a espíritos desarvorados no caminho da vida. A nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos da sua infinita bondade. Meditemos e renovemos aspirações de seu evangelho de amor, compreendendo a impropriedade de mútuas interpelações com respeito ao Mestre, porque a interrogação sublime vem dele e cada um de nós e todos nós necessitamos conhecê-los de modo a assinalá-lo em nossas tarefas de cada dia. Ou seja, a gente já tem a informação qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo. Questão 625 do Livro dos Espíritos.
A resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Jesus é o nosso guia, é o mais perfeito, é o nosso modelo que já passou por aqui. Comentário de Kardec. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Por isso que ele dizia, eu e meu Pai somos um. Não é? Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiadamente terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos são apresentados como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Então, para nós, Jesus é esse guia e modelo que a gente tem para servir de referência para a nossa estrada, para a nossa evolução. No Consolador, Emmanuel pergunta na questão 282 se devemos considerar o Velho Testamento como uma pedra angular na revelação divina. Qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? O Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Uma base, outra é a construção ascendente. Como tal, deve ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Ou seja, o roteiro traçado pelo Cristo é o caminho de transformação moral da humanidade. É o que a gente deve seguir. Com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto ao rebanho dos filhos, transviados de seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida do infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados, míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidos. Jesus recebeu a incumbência de tocar o orbe planetário. Está lá em A Caminho da Luz, Comunidade dos Espíritos Puros, capítulo 1. Rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma coletividade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Quem é o Senhor Supremo do Universo? É Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade dos seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. Jesus não é apenas um membro divino, é um dos membros divinos. Ao que nos foi dado saber, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção de nosso planeta por 2 vezes, no curso de milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida, da matéria e a ignição do planeta. Ou seja, há 4,6 bilhões de anos, se reuniram próximos da Terra e disseram, Jesus, tu vai ser o cara que vai comandar a formação desse orbe aí, que abraça que o filho é teu. Então faz 4,6 bilhões de anos que Jesus é um espírito puro e que está tomando conta da gente. A segunda vez que se reuniram foi quando se decidiu a vinda do Senhor da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. A segunda vez quando disseram, Jesus, tu vai ter que ir lá. Aí os amigos dele, dessa coletividade, falaram, rapaz, vai não, vão te crucificar. O povo lá não está para brincadeira, não. Aqueles sacerdotes do templo vão te pegar e vão te vender por 30 moedas. Não vai não, mas ele veio. A segunda vez foi quando decidiu que ele seria a referência da transição planetária. Aí, vou dar só um bizu para vocês, no livro A Caminho da Luz,
o Espiritismo e as Grandes Transições, capítulo 24, o item chamado Jesus. Há no mundo um movimento inédito de armamentos e munições. Teria começado neste momento? Não. A corrida armamentista do século XX começou antes da luta de Porto-Arthur, em 1904. As indústrias bélicas atingem culminâncias imprevistas. Os campos estão despovoados. Os homens se recolheram às zonas de concentração militar, esperando o inimigo sem saber que o adversário está em seu próprio espírito. A Europa e o Oriente constituem um campo vasto de agressão e terrorismo, com exceção das repúblicas democráticas que se veem obrigadas a grandes programas de rearmamento em face do moloque do extremismo. Onde os valores morais da humanidade? Jesus veio, no ano zero, trazer a transformação moral da humanidade. Isso aqui a gente está falando do século passado. Onde os valores morais da humanidade? As igrejas estão amordaçadas pelas injunções de ordem econômica e política. Somente o Espiritismo, prescindindo de todas as garantias terrenas, executa o esforço tremendo de manter acesa a luz da crença, neste barco frágil do homem ignorante do seu glorioso destino, barco que ameaça voltar às correntes da força e da violência, longe das plagas iluminadas da razão, da cultura e do direito. Convenhamos que o esforço do Espiritismo é quase superior às suas próprias forças, mas o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Jesus é o seu único diretor no plano das realidades imortais. E agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz a caminho de uma nova era. A Terra marchará para o processo de regeneração da humanidade. Queiram os homens ou não, sigam os homens ou não o caminho do amor traçado pelo Cristo. A Terra se movimenta, os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz. Qual é o restabelecimento da verdade e da paz? O amor que o Cristo nos ensinou, a caminho de uma nova era. Espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião das comunidades das potências angélicas do sistema solar, da qual Jesus é um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Se reuniram de novo, próximo do nosso planeta Terra, provavelmente para avaliar para onde a gente ia, como a gente estava caminhando, né? Que resultará desse conclave dos anjos do infinito, que resultou, esse livro é de 1950 e alguma coisa. O que é que resultou desse conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. Nas grandes transições dos séculos que passam, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. A nossa fé espírita e cristã, meus irmãos, nos diz o seguinte: Jesus é o comandante do nosso orbe. Ele sabe tudo que está acontecendo. Então, nada do que está acontecendo no nosso orbe, pandemias, dificuldades, guerras, desamor, ele não está alheio a nada disso. Não é acaso. Então, eles estão sabendo de tudo que está acontecendo. Divaldo, um dia desse, falando sobre a pandemia, disse que estava prevista uma grande guerra, onde pereceriam muitos, e o amor do Cristo permitiu que viesse só a pandemia, para que a gente diminuísse o impacto das dificuldades e das mortes, dos desencargos coletivos, né? Que resultou desse conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. Mas a gente está observando, e a nossa fé nos diz que Jesus está adiante de toda a humanidade, né? Então, Pedro tinha razão. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, né? Então, esse é o nosso Jesus, é esse que nos ensina, e é esse que a gente sabe que é, e a gente tem a certeza de que ele é o nosso guia e o nosso modelo, e que ninguém vai chegar ao Pai senão por ele. É isso, gente. Então é isso aí, é o que a gente tinha para estudar nessa manhã de hoje, para entender quem é nosso Jesus, para entender quem foi Pedro na transformação, na disseminação das ideias cristãs para toda a humanidade. Então que sigamos o Cristo e que sejamos conhecidos por muitos chamarem, que foi assim que ele nos ensinou. É isso? Vamos encerrando por aqui, e eu vou pedir